pessoal, bem-vindo ao Ressalvas. Esse é um canal para troca de informações que protegem o seu patrimônio ou a sua reputação. Hoje eu quero falar de um ponto específico que trata da contratação da mão de obra terceirizada. Novamente, né, voltando a esse assunto, ele é um dos mais abordados, será sempre, porque tem várias questões aí que devem ser observadas e que a gente verifica nas contratações em geral aí que os síndicos eles acabam descuidando um pouco dessa parte, por alguma razão, desconhecimento, por algum fator aí, né? E então nós vamos falar de 5 pontos, 5 cláusulas que necessariamente ela deve constar no seu contrato. Você não pode deixar esses pontos fora de um contrato de terceirização de mão de obra, até porque ele costuma ter valores elevados que os superam aí, conforme a gente tem analisado e até já comentado em outros vídeos, supera aí os 50% da despesa orçada. Então, a gente vai tratar de pontos que são relevantes você não deixar faltar para evitar que futuramente, na hora de uma repactuação, na hora de um ajuste contratual, você seja surpreendido com questões que não poderiam ali estar. Começando, a gente vai poder dizer aí, eu vou pegar minha colinha aqui, a gente vai poder falar da questão do relatório técnico de atividades. Você, nessa cláusula, você vai fazer constar que a empresa contratada ela deve prestar informações por meio de relatórios técnicos mensais sobre os serviços que foram prestados, né? Sobre atividades realizadas, faltas, substituições, se houver, escala nominal de férias dos empregados, respectivos substitutos. Isso aí é um ponto importante, porque na hora que você faz o pagamento das faturas, ele tem que estar calçado com essas informações. Então, sem isso, você tem um gasto, mas muitas vezes você não vai ter a comprovação de que aquilo ocorreu. A gente vai ter um momento aí onde eu vou te mostrar também o que a gente olha quando vai para um trabalho de fiscalização, de auditoria sobre esse tipo de contratação. Então, muitas vezes a gente pega muitas situações onde existe apenas a nota fiscal e o pagamento. Isso aí por si só, ela demonstra o gasto, mas aí fica faltando você demonstrar também que, de fato, se você contratou ali, sei lá, tem 30 pessoas contratadas, 30 colaboradores, que todos eles estiveram presentes, porque você sabe que existem situações de ausências por férias, por questão de saúde e tudo mais, né? Então, tem aí questões legais ou não. Às vezes tem funcionário que simplesmente some. Vai ter que ter outro substituto. E quem é o substituto? Você precisa demonstrar isso. Ao avaliar um trabalho desse, uma situação dessa, se não tiver, isso será relatado e pode gerar um problemão aí. Outro ponto também é a questão dos comprovantes das guias de tributos. Esse ponto aí você não pode deixar faltar. As guias de tributos são necessárias que eles comprovem, porque o condomínio ele acaba sendo solidário se a empresa deixar de pagar e ele também não estiver fiscalizando. Então a gente, ao avaliar esse tipo de contrato, sempre vai estar
olhando, vai estar tendo um olhar para essa questão, porque muitas vezes existem aí fraudes fiscais assim grandiosas até, empresas que não pagam e pode gerar um problema muito sério. Então você tem que evitar que isso aconteça, né? Então nessa fase aí a empresa calça na nota, junto à nota fiscal, os comprovantes, as guias do INSS, as folhas dos funcionários e FGTS. Essa questão do FGTS é por quê? Por que que ela é importante? Porque todos os meses a empresa tem que fazer esse recolhimento. Ao não fazer, o condomínio tem que alertar. Olha, não houve os pagamentos, você não comprovou e tem que ser pedido esse daí. Caso a empresa não regularize a situação, cabe até uma notificação para que haja aí uma glosa na parcela e o próprio condomínio assuma esse pagamento para evitar que os funcionários fiquem prejudicados, né? Esse aí é a fiscalização que deve ser feita, essa aí é a responsabilidade do contratante. Então, não pode faltar essa exigência no próprio contrato, né? Que aí, que aí isso vai ficar registrado e fica bem mais fácil. Agora, caso, como a gente tem visto aí, alguns condomínios que não fazem isso, se a gente vai para uma fiscalização, no caso, levando aí para uma situação de vocês aí, se eventualmente é chamada uma auditoria, muito provavelmente, ainda que não esteja no contrato, isso pode ser apontado, né? Deve ter uma recomendação lá, vão fazer uma crítica em relação a isso, porque não pode faltar. Indo para o terceiro ponto, tem aí a questão das penalidades. É preciso sim fazer constar penalidades, porque as empresas elas vão ao longo da contratação, ela pode incorrer aí em faltas e algumas delas são consideradas até graves, que afetam a prestação do serviço de forma grandiosa, né? Então impactante. E aí você ao fazer a contratação, você já coloca lá no contrato também, na hora de fechar o seu contrato, você coloca lá uma cláusula tratando da penalidade a que a empresa está sujeita no caso de cometimento de faltas. Vou te dar um exemplo aqui. Pode colocar uma cláusula, dentro dessas cláusulas lá, aliás, você pode colocar um item onde coloque se ela descumprir com as obrigações legais dos funcionários, esses depósitos que nós citamos há pouco, vai gerar aí uma multa, um percentual de 1% sobre o contrato. Normalmente você não vai colocar sobre a fatura, você coloca sobre o contrato, porque a penalidade ela tem que surtir algum efeito para que a empresa ela se enquadre, entende? E tem também a advertência. Você pode colocar as mais leves, você tem que classificar ali alta, média, né, leve. Então, mas é importante, não pode deixar um item como esse ficar de fora. Outro item que não pode faltar, que é muito importante, é o item que trata da repactuação do contrato. A repactuação do contrato, ela é assim de extremíssima importância. Então, você vai fazer constar uma cláusula onde vai dizer lá que, por exemplo, a empresa, ela, no momento do pedido da repactuação, ela terá que fornecer as planilhas iniciais, aquela que foi a da contratação, né? A que gerou, que demonstrou os custos da contratação, e
vai também ter que demonstrar as novas planilhas, como que isso para apresentar como que se chegou aos novos valores. Então, eu vou explicar para você por que que isso é importante. Veja, as empresas, como a gente viu aí num outro trabalho, no outro vídeo que a gente fez, elas costumam é, colocar itens novos, itens indevidos. Então, essa é a importância do contrato. Você vai lá no contrato vai tá dito que ela não pode cotar itens novos no momento da repactuação. Vai dizer também que os custos não renováveis devem ser retirados após 12 meses. Uma hora a gente vai também trazer essa questão, a gente poder adentrar nesse ponto. Mas aqui, só para ter uma noção, o que, que seriam os itens não renováveis? Vou trazer um caso mais simples. Mais simples. É o caso do ponto eletrônico. Tem situações onde as empresas, a terceirizada, ela coloca lá na planilha de custo, porque ela está pegando o contrato, então vai ter que instalar aquele ponto eletrônico, tem um custo. Só que aí vamos imaginar que seja 1.200. Se ela colocou R$ 100 por mês, ela vai ter nos 12 meses ela vai ter lá os 1.200. Só que o que que ocorre? Normalmente esses contratos aí ficam 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí você imagina, você vai fazer a repactuação no ano seguinte, ele pode colocar esse ponto eletrônico, custo de ponto eletrônico? Evidentemente que não. Por quê? Porque esse ponto eletrônico já está pago. Ele não pode colocar. Então, na hora de fazer o seu contrato, vai ter que fazer, é bom fazer constar, deve ser feito isso, constar lá que a empresa não pode manter os custos não renováveis após 12 meses. Então, ali vai também, além desse caso que a gente colocou aí, tem a situação que é do próprio aviso prévio trabalhado e o indenizado, que são considerados pagos após 12 meses de contratação. Então, você pagou 12 meses, você não tem que pagar mais. E partindo aí para o último ponto, a questão da garantia que, a meu ver, aí você pode estipular um outro valor, mas a garantia deve ser de no mínimo, eu acho que é o mais razoável aí, se você quiser colocar uma garantia baixa, ela deve ser de no mínimo 5% do valor do contrato lá anual. Então você imagina um contrato aí que seja 100 mil por mês, que é 1.200.000, você coloca aí 5% disso daí vai dar o quê? 60 mil. 60 mil. Então, você vai pegar esse valor é um valor muito baixo, aí você pode, eu acho que o ideal seria uns R$ 100.000, pelo menos, mas você tem que colocar aí pelo menos esse percentualzinho aí de 5%, né? Algo superior a isso. Para que que vai servir? Quando você tem lá, que eu te falei, a questão de multas, alguma coisa que a empresa deixou de cumprir, você vai ter uma garantia, você vai ter aí de onde você poderá baixar esse valor, de onde você poderá buscar, não apenas na fatura, porque muitas vezes a empresa está em dificuldade, você não pegou esse seguro, não pegou a garantia, aí você vai ficar no prejuízo. Vai ter que responder por todo o problema gerado pela empresa. Não é, o que não é incomum, tá? Tem muitas empresas que ela, quando sai, ela já tá naquela animosidade, aquele problema todo. Ah, falta material de limpeza que ela é obrigada a repor ali. Aí o condomínio vai e que ela tinha que devolver, ela não devolve. É, questões tributárias mesmo, na pior das hipóteses, o condomínio vai ter que arcar em alguma situação. Então, se teve já que arcar e ainda tem aquele contrato em vigor, se você não tem esse respaldo e você não tem de onde tirar. Lembrando aí a você que se você entende que esse conteúdo ele é
relevante para o teu condomínio, relevante para essa área, então curta aí, segue a gente, dá um like aí e vamos ajudar aí a melhorar o ambiente condominial. É para isso que a gente trabalha, esse é o objetivo, tá? Eu sou o Elton, precisando de auditoria aí, nós temos o nosso contato e estamos juntos, vamos seguindo em frente. Então, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima.